Olá, olá, bem-vindo a todos, bem-vindos de volta ao meu canal. E hoje é dia 2 de abril, é o dia da conscientização do autismo. E hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o desconhecimento de muitos pediatras sobre esse tema, sobre o autismo. É muito frequente as pessoas falarem assim, nossa, mas o pediatra não viu que ele era autista. Ou se não, a mãe tem aquela pulguinha atrás da orelha, vai no pediatra, o pediatra fala, capaz, isso é da tua cabeça, imagina. Acha que o menino desse é autista? Não é não. Então, por conta disso, eu queria fazer esse vídeo, já que hoje é exatamente esse dia para isso. Então, eu acho que tem 3 pontos principais que faz com que nós, pediatras, estejamos muito atrás ainda para fazer esse diagnóstico o mais precoce possível, sabe? Porque o que acontece? A criança, ela apresenta esses sinais de forma muito precoce. E se a gente perde ali os primeiros anos de vida sem fazer um diagnóstico, a gente perde muito tempo que essa criança poderia ser estimulada e poderia ter, assim, uma recuperação enorme das dificuldades que ela tem já, né? Dos atrasos que ela tem. Então, por isso que eu acho que é super importante. Eu acho que são 3 pontos gerais. O primeiro é a faculdade, que é a nossa formação. O segundo ponto é o emergencismo, que é assim, às vezes a pessoa não tem o seu pediatra de confiança e só leva quando está doente na emergência, então cada vez é o médico que atende. Então, como não tem aquele segmento, aquele médico que conhece o seu filho, então acaba que não tem como fazer esse diagnóstico. E por último, deixa eu pegar aqui, e por último, tempo de consulta. Porque assim, infelizmente, principalmente os médicos que trabalham para a prefeitura ou no postinho de saúde, eles têm 15, 20 minutos de consulta só. E é um período muito curto para você falar sobre tudo sobre a criança. Muito, muito curto. Você tem que saber tudo sobre a criança, examinar, orientar os pais, receita, atestado e tchau. Então assim, meio que você divide em 3 partes, sabe? 6 minutos, 7 minutos, deixa a mãe falar. 6, 7 minutos, examina. E no restante, orientações, atestado, receita e etc. Então assim, você veja, é muito pouco tempo. E eu acho assim um absurdo nós médicos nos contentarmos com esse tipo de atendimento. Porque é aquela coisa que a pessoa vai num atendimento desses, não fica satisfeita, eu acho que nem o médico fica e nem o paciente fica. Aí acaba indo no segundo, no terceiro, no quarto. E até para os convênios, eu acho que é uma economia muito burra, porque daí você precisa de vários médicos até você ficar satisfeito, e muitas vezes ainda não é o suficiente. Então agora eu vou falar sobre cada um deles separado, tá? Primeira coisa é a faculdade. Vejam, eu me formei em 2003. Minha faculdade foi de 1997 até 2003. Não, assim, se você for ver, claro, faz 22 anos, mas é pouco tempo em se pensando em medicina. E durante a faculdade toda eu tive uma aula sobre autismo e tive 2 pacientes que eu atendi autistas no ambulatório, nos consultórios. Então, se a gente sabe que hoje em dia existe um autista em cada 30 pessoas, ou seja, esse dado dos Estados Unidos, né? Porque no Brasil a gente infelizmente não tem esse tipo de dado, mas possivelmente seja muito parecido. Então, 1 em cada 30, 1 em cada turminha de sala de aula, uma criança pelo menos vai ser autista. Então, assim, é uma coisa muito frequente. E a gente, tanto nós alunos desconhecíamos, como os professores também. Então, assim, esses 2 pacientes que eu vi, com certeza vi vários, né, mas não sabia. Mas esses 2 que eu sabia que eram autistas, eram crianças muito grandes, assim, 8, 10 anos, que não tinham contato visual nenhum, não falavam, eram totalmente dependentes dos pais, né? Então, um nível 3 de suporte. E eles ficavam o tempo inteiro, assim, se balançando e brincando e fazendo movimentos com as mãos, flapping. E era isso pra mim, autismo pra mim era isso. E passou. Me formei e fui trabalhar. Com certeza passei muitos casos de crianças autistas que eu não vi, não conhecia, não sabia. Até que, em 2009, eu me formei em 2003. Em 2009, 6 anos depois, nasceu meu sobrinho, o João. E o João nasceu, tudo bem, tudo normal.
um menino super esperto, lindo, uma graça. Só que quando ele tinha uns 6 ou 7 meses, a minha irmã veio me dizer que achava que ele podia ter alguma coisa, porque o que as pessoas mais diziam para minha irmã era assim: ele me ignora, eu chamo ele, ele nem olha para mim. E a minha irmã achou aquilo muito estranho. Mas como ele olhava para minha irmã, olhava para o meu cunhado, olhava para o pediatra dele, então assim, ficou por aquilo. E eu, na minha santa ignorância, né, falava assim: imagina, você acha capaz uma coisa dessa, um nenezinho desse tá super bem, super esperto? Não, imagine. Aí, quando ele tava ali perto de um aninho, a minha irmã de novo veio conversar comigo. Olha, tô achando estranho, porque muitas vezes ele não olha, ele brinca de algumas coisas estranhas, eu percebo uns comportamentos diferentes de outras crianças da mesma idade. E eu, de novo, nessa época ele andou super cedo, super esperto, então eu falei: imagina, já tá andando, olha, tá super bem, super esperto. Claro que não. Só que o tempo foi passando. E quando esse menino tinha 1 ano e 3, mais ou menos, tudo foi ficando muito mais evidente. E eu vi que alguma coisa não estava certa, mas nunca na minha vida que eu ia pensar que era autismo. Então, nessa época, o João não falava, não dava tchauzinho, que são coisas que as crianças fazem, né? Dá tchauzinho, bate palminha, aquela interação que a criança faz, você mostra: olha lá a lua, a criança olha, e a criança começa com o dedinho assim, mostrando, parece um GPSzinho, né? Mostrando tudo que ela quer, tudo que ela vê de diferente, ela aponta. E ele não fazia isso. E quando eu chamava ele, ele não me olhava. E eu achei estranho, porque assim, se você for pensar, num primeiro momento eu pensei: ele mora em outra cidade, não tem tanto contato, né? Mas a gente se via assim, sei lá, umas 2 vezes por mês, pelo menos. E os meus pacientes que eu via uma vez por mês só, eles eram muito mais, assim, eles interagiam muito mais comigo, vinham no meu colo, brincavam comigo. Então aquela pulguinha ficou atrás da minha orelha. Eu achei assim, alguma coisa tá errada. Aí ele começou a andar na ponta dos pés. Até aí, bom, vamos acompanhar. Aí ele começou a seguir a sombra dele. Então ele andava, ele olhava a sombra dele no chão e ele começava a seguir a sombra dele. E nessa época, na minha casa, tinha um adesivo bem grande, cobrindo toda uma parede, assim. E ele ficou, assim, nesse dia, uns 40 minutos, assim, passando a mão nesse adesivo, de um lado para o outro da parede. Ele ia, voltava, ia, voltava. E a gente começou a perceber que ele não se interessava por nada que a gente mostrasse para ele, sabe? Nada que ele achasse legal, ele vinha mostrar pra gente. Então você via que era algo que estava fora do normal. E por a minha irmã insistir tanto e falar: será que ele pode ser autista? E eu resolvi estudar, né? Porque a gente não sabe, tem que estudar, né? E quanto mais eu estudava, mais eu percebia que podia ser autismo mesmo. E daí comecei a estudar muito sobre autismo em bebês, porque afinal de contas ele era muito pequenininho, né? Então não é tão fácil assim o diagnóstico quando tá tudo muito mais evidente. Mas depois de um tempo ali, foi com 1 ano e 3 mesmo, no máximo 1 ano e 4, que teve o diagnóstico do João. Então eu acabei encaminhando o João para um professor meu, de confiança, que eu pensei: bom, ele deu a aula de autismo na faculdade, se ele não souber, quem sou eu? E daí nesse mesmo dia ele me ligou e falou: olha, confirmado, ele é autista mesmo. E assim, o mundo caiu ali naquela hora, né, pra gente, porque a gente não sabia nada sobre autismo. Na minha cabeça que aquele menininho não ia falar nunca, naquele momento, né, claro, não ia falar nunca, que ia ficar como aquelas crianças de 10 anos que eu tinha visto no ambulatório. E você vê como é desconhecimento, né? Depois disso, o João agora tá com 15 anos, depois disso eu tive em torno de uns 60 pacientes autistas no consultório, depois disso veio o irmão do João e outras pessoas da família que eu posso contar no próximo vídeo. Então, aos poucos eu fui aprendendo e fui percebendo assim, o quanto de coisa que eu tinha deixado passar, que eu não sabia. O que mais? Bom,
O tempo de consulta também é algo muito importante, porque assim, para você falar de tudo sobre a criança, então assim, como a criança tá, se ela tá saudável, não tá saudável, tá com alguma queixa, não tá, se tá indo para a escola, se não vai, se o que tá comendo, como que tá o desenvolvimento, então são coisas muito importantes para você acompanhar e são coisas que demoram, leva tempo para você acompanhar. E você precisa prestar atenção na criança durante a consulta. Então, às vezes a mãe pode te falar uma coisa e você olha a criança e não condiz com aquilo que a mãe está falando. Então, assim, as consultas de bebê, elas precisam ser muito detalhadas, muito acompanhadas para que você tenha aquele olhar. E a última coisa que eu falei foi da emergência, né? Então, assim, procura ter um médico que conheça seu filho, porque se você vai em emergência toda hora, como é que o médico vai conhecer o seu filho? Ele está ali na emergência, ele vai resolver uma febre alta, uma convulsão, uma pneumonia, quer dizer, ele não está ali para acompanhar o desenvolvimento. Então é muito importante fazer a consulta de rotina. Então eu vejo que os pediatras muitas vezes desconhecem, não muito por culpa deles nesse momento de faculdade, de consultas de emergência e essas consultas de 20 minutos, mas o médico acaba se submetendo a esse tipo de coisa. Então, mas eu vejo que assim, hoje em dia tá bem melhor. Depois comentem se vocês já tiveram algum problema nesse sentido. Eu vejo que hoje em dia os pediatras estão estudando cada vez mais, o assunto está ficando cada vez mais fresco na cabeça das pessoas, cada vez as pessoas estão conhecendo mais. E afinal de contas, uma criança em cada 30 é muita gente. E hoje em dia os adultos também estão se descobrindo. Então, fica tudo muito mais fácil, né? É muito comum quando os pais descobrem filho autista, é muito frequente que ou o pai ou a mãe sejam autistas ou alguém muito próximo da família. Então, eu espero que os médicos, não só os médicos, mas todos os profissionais de saúde, procurem estudar, procurem aprender cada vez mais. Não pensem que autismo é moda, que agora todo mundo é autista, porque não é isso. E se você pensar que algum médico está olhando para o teu filho e você fala, olha, ele está diferente, eu percebo que o meu primeiro filho não era assim, ou eu percebo que os amiguinhos da escola têm comportamentos muito diferentes, fale para o pediatra, converse com ele. Se ele falar que é bobeira sua, que não é nada a ver, eu acho assim, é muito importante valorizar o que os pais falam, né? Principalmente a mãe que tem convívio no dia a dia. Se a mãe falou um negócio, você pode até achar que não, mas escuta, porque geralmente ela tá certa. Então, se você, mãe, achar que tem algum problema com o teu filho, que você vê que ele tá precisando de alguma coisa, que ele tá com alguma dificuldade maior, procura outro médico. Ou se não, fala pro médico, fala, olha, mas eu tô percebendo isso, isso e isso. E estuda. Assim, hoje em dia a gente tem tanta informação na internet, né? Então às vezes a gente usa a internet para cada coisa bobinha, né? Dancinha TikTok ou outras bobeirinhas. E tem tanta informação boa, claro, procura um site de confiança, mas tem muita informação boa. E procura um especialista, procura um neuropediatra. O importante é você saber se é autista ou não e, se for, ajudar nas dificuldades da criança. Então, assim, a criança autista, ela vai continuar sendo o mesmo filho que você já tinha antes. Só que agora você sabe o nome dessa diferença que ele tem. Então, aí você vai conseguir ajudá-lo muito mais e a vida vai ficar muito mais tranquila, tá bom? Agradeço muito vocês ficarem até aqui. Um beijo grande e até mais.